Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Ana Cláudia, para mais uma semana de extraordinárias mulheres que revolucionaram o Brasil. Esta semana nós vamos ouvir a biografia de Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista. Maria Firmina dos Reis nasceu no dia 11 de outubro de 1825 em São Luís, no Maranhão, e faleceu no dia 11 de novembro de 1917 em Guimarães, no Maranhão. Maria Firmina dos Reis foi uma expoente da cultura maranhense. Seu romance de estreia, Úrsula, é considerado a primeira obra do gênero escrita por uma mulher no país. Escritora, poeta e professora, contribuiu com artigos para os diversos jornais de sua época e também atuou no campo da música, compondo canções clássicas e populares. Maria Firmina era uma mulher miúda e reservada, que não se deixava conhecer profundamente, pois não permitia aproximações muito íntimas. Amava a noite, o silêncio e a harmonia do mar, mas não era feliz. Insondável me segue, me acompanha, esse querer indefinível, escreveu sobre si mesma. As descrições que se tem dela contam que tinha cabelo crespo, sempre preso na altura da nuca, olhos escuros e um rosto redondo. Alguns relatos dizem que era parda, outros que era negra, o que torna ainda mais relevante o papel que teve no cenário político, machista e arcaico de seu tempo. Ela era contra a escravidão e discriminação de gênero nas escolas, que separavam meninos e meninas. Sua bagagem cultural, pelas poucas oportunidades de estudo que teve, era admirável. Nasceu em São Luís, capital do Maranhão, mas se mudou aos 5 anos para a vila de Guimarães, na Baía de Cumã. Morou com a mãe, a avó, a irmã e 2 primas. Lia incansavelmente e se alfabetizou sozinha. Também aprendeu por si mesma o francês. Em 1847, com 22 anos, foi a primeira mulher de Guimarães aprovada em um concurso para professora primária. Para comemorar o feito da jovem, seus parentes arranjaram um palanquim, uma espécie de assento coberto, preso em 2 hastes de madeira, que era carregado nos ombros por 2 ou 4 escravos. A ideia era que fosse levada pelas ruas para receber as devidas homenagens. Mas ela se recusou. Não via sentido em ser louvada explorando a força escrava. Respondeu que ia a pé, porque negro não era animal para se andar montado em cima. Um caso emblemático para demonstrar sua posição libertária e avançada. Na época em que Maria Firmina começou sua produção literária, a estética literária que estava no auge era o romanticismo, e seus escritos não fugiam ao estilo dramático desse movimento, mas sempre deixavam claras suas posições políticas. Em 1859, escreveu o seu primeiro livro, Úrsula. A personagem título, que era heroína ultrarromântica que tem um desfecho infeliz e sofrido, o que por si só é surpreendente, já que eram esperados finais felizes para agradar ao público feminino. Apesar de sua protagonista se encaixar nos ideais da época, Maria Firmina dá voz a 2 personagens secundários, que são escravos e fundamentais para a narrativa, Túlio e Susana. Essa última relata as tristezas de ser escravizada, a apavorante viagem no navio negreiro e toda a felicidade que foi obrigada a deixar para trás na África. O discurso de ambos deixa clara a posição anti-escravagista de Maria Firmina. Ela não os relata como bestas, como criaturas dignas de pena, ou recorre aos estereótipos de sensualidade e exotismo, como tantos autores da época. Por lhes dar voz e dignidade, Úrsula também é considerado o primeiro romance da literatura afro-brasileira. Os jornais acolheram bem a obra, apesar de sempre fazerem menção ao sexo da autora. Em 13 de maio de 1861, o maranhense A Verdadeira Marmota disse que era raro ver a mulher preferir cultuar o espírito aos prazeres do salão.
para se ter ideia de como era incomum ver uma mulher se aventurando nos campos das letras. Não à toa, Maria Firmina não colocou seu nome no texto, assinando apenas como uma maranhense. Além de talentosa, ela não se deixava calar. Quando os movimentos abolicionistas começaram a se alastrar pelo país, ganhando mais força a partir da década de 1880, ela continuou sua luta anti-escravagista através da literatura. Em 1887, no auge do movimento abolicionista no Maranhão, publicou o conto A Escrava. Um ano antes de se aposentar, fundou a primeira escola mista do Maranhão, em 1880, mostrando que não concordava com o sistema educacional que alimentava a desigualdade entre os gêneros. O feminino ainda era minoria nas salas de aula. Ela criou uma instituição aberta e gratuita a quem não podia pagar. Sua carreira como autora inclui ainda a publicação da novela Bupeva entre 1861 e 1862 e o volume de poemas Canto à Beira-Mar, em 1871. Apesar da importância de sua produção literária e de colaborar constantemente com os jornais, participando de forma ativa da vida intelectual da época, seu nome e sua obra foram apagados dos registros. As poucas referências a Maria Firmina feitas nas historiografias mencionam suas obras apenas de passagem. Foi só em 1973, mais de meio século após a morte da autora, que o pesquisador José Nascimento Moraes Filho começou a resgatar a sua memória. Ele a descobriu por acaso, enquanto pesquisava textos natalinos de autores maranhenses em jornais antigos. Ficou intrigado com aquela ousada mulher que já escrevia para jornais em pleno século XXI. Por que os livros não falavam dela? Com espanto, descobriu que, além de ter conquistado espaço na imprensa, tinha livros publicados e era uma intelectual respeitada. Aos poucos, foi reconstruindo sua trajetória e escreveu sua primeira biografia em 1975. Em comemoração aos 150 anos de nascimento da autora, o pesquisador publicou outro livro, Maria Firmina dos Reis, Fragmentos de uma Vida. Nessa ocasião, 11 de outubro foi decretado o Dia da Mulher Maranhense. A partir de então, houve algumas tentativas de curar a amnésia que apagou dos livros uma existência tão brilhante. Maria deu nome a uma rua e a um colégio, mas ainda é pouco. A maranhense, que morreu cega, pobre e sem glória aos 92 anos, é um dos casos de esquecimento mais injustos quando se traça a evolução da literatura brasileira. Se sua história e sua obra fizessem parte dos livros, com certeza teríamos outra perspectiva sobre a produção literária nacional, com um coro mais plural. Muito obrigada, essa foi mais uma biografia de Maria Firmina dos Reis. Tchau, pessoal!